os avisos, e esse mês foram distribuídas mais de 50 cestas, então é um número expressivo, né? Então, parabéns à ação social, que Deus possa abençoar abundantemente, tá joia? São 3 presentes, geralmente são doados pelo Ministério de Ação Social, para aquelas pessoas que trazem os alimentos e pegam ali fora um número. Nós vamos sortear os 3, tá bom? Esse aqui é mais feminino, o resto, vamos dizer assim, é unissex. Número 25, o número 22 e o número 31. Opa! Olha só! A Nájila, pode pegar a Nájila? Olha, pode pegar aí. Os outros servem também. E o número, tá, o 25, o 31 e o 22. Cadê o 22? Dá-lhe uma, dá-lhe 2, gritaram lá atrás. Dá-lhe 3. Sorteamos outro, Lúcio? Número 22 está por aí, quer dar uma olhadinha no seu papelzinho? Oi? Vou chamar mais um, tá? Então vamos lá, o 21 já não vale mais, o 22. Número 30. Olê, Marquinhos! Delícia até pensou, podia ser eu hoje. Olha aí, Marquinhos, viu? Obrigado, Luiz. Glória a Deus, nós vamos ter os avisos, pode colocar, nós temos um banner que vai ser colocado. O pastor João Márcio pediu para dar uma enfatizada no nosso encontro, que vai acontecer agora em novembro. A Solange vai estar lá com outras pessoas lá atrás, fazendo a inscrição e a pré-inscrição. Então, dia 17, 18 e 19, então, se você ainda não participou do encontro, seria muito importante você participar. São 3 dias que vale por 3 anos de aceleração, crescimento espiritual. E talvez você diga, pastor, eu já fui, mas você tem algum amigo, algum parente, você deseja ver ele ter um encontro com Jesus. Então, seria muito precioso você estar participando também, levando essa pessoa a participar do encontro. Amém? Então, sim, procure lá atrás, a Solange vai estar lá atrás com a Ione, vão estar fazendo as inscrições, e vai ser um tempo muito precioso. E quem vai trabalhar também, é bom você também já dar o nome, né? Porque geralmente tem mais gente para trabalhar do que passar pelo encontro. Porque as pessoas sabem que é dando que se recebe. E mesmo os que vão trabalhar, eles recebem muito da parte de Deus. Então eu quero te convidar a estar participando conosco. Amém? Eu acho que é só esse o aviso. Tem um acampamento também. Acampamento de jovens que vai acontecer agora no mês de outubro. Dia 13, 14 e 15. E ontem a reunião foi aqui. Então deu uma quantidade de gente, apesar da chuva. Quer dizer, mais a chuva, que é bênção de Deus, né? Então também procure os jovens para poder fazer a sua inscrição. E olha, eu vou te falar uma coisa, você que é mãe e pai. Faça esse investimento na vida do seu filho. Faça. Se ele é adolescente, jovem, faça. Deixa eu falar algo para você. Os desafios que estão surgindo e que virão cada vez maiores, o que levará os nossos filhos a permanecerem firmes na fé é a experiência que eles tiverem com Jesus. Você papai, você mamãe, você vai falar ao ouvido do seu filho. Você pode falar ao ouvido dele, tem que falar mesmo, porque é bíblico. Mas o que marca o coração de uma criança, de um adolescente, de um jovem, é quando o Espírito fala ao coração deles. Então eu poderia te falar aqui de tantas pessoas que tiveram suas vidas mudadas em um acampamento de jovens. Porque às vezes as pessoas acham que acampamento é só folia, não é não. Tem comunhão, tem diversão, mas tem muito derramado o Espírito. Sabe, eu conheço muita gente que foi marcada, eu fui uma pessoa que fui marcada por um acampamento. Então se tem um investimento que você deve fazer na vida do seu filho, é levá-lo a um acampamento. Pastor, eu não confio em só, então faça a sua também e vá com ele. Mas não fique de fora, sabe, é uma oportunidade de ouro para ele estar participando. Amém? Glória a Deus, eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra.
O texto eu não coloquei aí, porque o texto pode deixar aí, tá? O texto ele é um pouco grande, eu vou ler contigo, e depois nós vamos ter o PowerPoint dos pontos. Então quero falar um pouquinho contigo sobre alguma certeza que nós devemos ter nessa caminhada de fé, nessa caminhada com Cristo, sabe, no nosso chamado espiritual, no nosso chamado, porque muitas pessoas acham que o chamado para servir a Deus, ele é somente se for chamado de missionário, o chamado de pastor. Assim, infelizmente, por exemplo, algumas pessoas ainda têm a cultura de achar que missões só é missões se ela for transcultural. Então a pessoa tem que ir para a África para ser um missionário, a pessoa tem que ir para uma aldeia de índio para ser missionário, a pessoa tem que ir, irmãos, isso é missões transcultural. Mas também existe missão urbana. Existe a missão que é feita aí, sabe, na parte urbana do estado, da cidade. Existe a missões que é feita lá na escola. Tem muitos colégios que são celeiros missionários, pessoas que têm uma confissão de fé judaico-cristã e falam de Jesus. Tem pessoas que o campo missionário deles, a África deles é a empresa que eles têm. Outras pessoas, a África deles é a célula. Outros é a escola, não é, Maria Alice? Lá no São Carlos tem uma tropa de jovens que vieram da escola lá. Então, preste bem atenção. Algumas certezas são extremamente importantes nessa caminhada, para essa caminhada da fé. Sabe, eu fui alcançado num campo de futebol, irmãos. E eis que te digo aqui, se um crente viesse falar de Jesus para mim, possivelmente eu não aceitaria. Porque a primeira coisa que eles diriam para mim, pastor André, é que Jesus não jogava bola. Mas a Bíblia fala que ele emparava as bolas, né? Talvez pegava no gol. Então, quem falou de Jesus para mim, para o pastor Kleber, para o Elisvande e para tantas outras pessoas, foi um atleta. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu quero compartilhar contigo, tanto para quem tem um chamado para trabalhar em tempo integral, para quem tem um chamado para missão transcultural, e é extremamente importante missões transculturais. Nós somos frutos de missão transcultural, de americanos que vieram para o Brasil. Mas também você precisa entender que onde você está, você é um missionário. Então, quando você sair daqui, você está indo para um campo missionário. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. E todo coração com Cristo é um missionário. Então existem algumas certezas que é importante nós termos para essa caminhada. Hebreus capítulo 11, no verso 1 diz, olha, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é extremamente necessário eu ter algumas certezas. E eu já compartilhei em outras vezes, em outras oportunidades, algumas certezas que são importantes. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas vou só falar para você. Por exemplo, olha, é importante você ter certeza que foi perdoado. É importante eu ter certeza que eu sou amado por Deus. Consegue entender? Porque uma das primeiras áreas que o diabo atacou Jesus na tentação e que ataca todos nós é na nossa identidade. É nos levar a duvidar da vontade de Deus. Mas eu quero pegar aqui o exemplo de Jesus e conversar contigo sobre algumas certezas que é importante. Mateus, pode abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Mateus 2, de 1 a 13, diz assim, olha. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes,
Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Pai, nós tomamos a tua palavra como vida, como espírito e vida. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, para compreendermos, entendermos a tua palavra em nome de Jesus. Primeira certeza que é extremamente importante para essa caminhada, pode colocar por gentileza. Nós nascemos no tempo certo para cumprir um propósito. Preste atenção. Nós nascemos no tempo certo para cumprir um propósito. Olha o que diz o verso primeiro, pode colocar por gentileza. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em tempo do rei Herodes. Jesus poderia ter nascido em qualquer outro tempo, irmãos. Mas Jesus, ele nasce exatamente no tempo em que toda Jerusalém, todo Israel, estava debaixo do domínio romano. Jesus, ele nasceu numa época em que tudo era muito difícil, em que as coisas não eram fáceis. Ele poderia ter escolhido um outro tempo, mas ele nasce exatamente quando todo Israel está debaixo de um domínio romano. E a Bíblia diz que ele nasceu em dias do rei Herodes. Existiram muitos Herodes, mas esse Herodes aí era chamado de Herodes o Grande. E esse homem, ele era a encarnação do próprio mal. E se você pega a história e depois puder ler, você vai ler algumas atrocidades que ele fez. Uma delas, por exemplo, ele mandou matar todas as crianças procurando Jesus de 2 anos para baixo. E dizem alguns historiadores que junto foram 3 filhos dele. Ele matou a própria mulher. E dizem também os historiadores que uma de suas mulheres, quando morreu, ele guardou no mel e teve relação com ela depois de 7 dias. Ele pega o seu filho, manda para fora do país, e a irmã dele, Salomé, fala: olha, ele vai armar um motim e vai tomar o trono. Ele mandou matar o filho também. E quando ele estava doente, ele chama a irmã dele e diz: olha, quando eu morrer, para que não haja nenhuma alegria aqui em Israel, você vai pegar aí a maior quantidade de judeu possível e toca fogo neles. Porque enquanto eles estiverem chorando pela morte dos seus, eles não vão lembrar de ficar sorrindo devido à minha morte. Então Jesus, ele veio exatamente nesse contexto. Exatamente nesse contexto. E por que é importante nós termos essa certeza de que nós nascemos no tempo certo para cumprir o propósito de Deus? Porque muitas vezes, olhando para trás, nós começamos a achar que nós nascemos numa época difícil, que nós nascemos na época errada. Algumas pessoas, na época que eu jogava futebol, e agora depois que eu parei, algumas pessoas já disseram para mim assim: pastor, futebol hoje está tão fácil. Eu acho que se o senhor jogasse futebol hoje, eu acho que você estaria jogando em time grande. Eu acho que isso é só para me agradar, porque eu tenho um entendimento que cada geração, cada época, cada período da história carrega os benefícios, mas também traz as dificuldades. Então, às vezes nós queremos justificar
algo na nossa vida achando que nós nascemos no lugar errado, nascemos na família errada, que nós nascemos no país errado. Não, eu poderia ter nascido na Europa, eu poderia ter nascido nos Estados Unidos. Pois é, mas também poderia ter nascido na Etiópia, também poderia ter nascido num país aí que passa por muita dificuldade. Então, quando eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus e que Ele não erra, que Ele sabe e pode todas as coisas, então eu tenho essa certeza. E quando eu tenho essa certeza, eu vou procurar cumprir o propósito de Deus na minha vida, na minha geração. Pastor Valdeci falou há alguns anos aqui que cada geração é responsável pela evangelização da sua geração. Escute, você nasceu no lugar certo, no tempo certo, na família certa. E se nós abrirmos os nossos olhos para isso, nós vamos entender que o Senhor, todas as experiências positivas e negativas, todas as feridas, todas as cicatrizes, nós podemos canalizá-las para o cumprimento de um propósito. O tempo de Deus não é o nosso tempo, irmãos. A Bíblia usa duas expressões para tempo. Uma é cronos e a outra é kairos. Crono vem de cronológico, de cronologia, vem do tempo humano, mas o kairos fala do tempo de Deus. O texto diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Então, para trazer descanso no seu coração, eu lembro que hoje eu passo, eu comprei alguns lotes, uma época, lá na Avenida Bangalô, lá na região noroeste. E na época eu comprei alguns lotes lá e vendi, se eu não me engano, em torno de 8 ou foi 12 mil reais. E hoje tem lugar lá que lote vale R$1 milhão. Porque na época estava muito barato. Não, era o preço que valia. E hoje tem muitas coisas que tem muito preço, e daqui 10 anos nós vamos dizer, lá atrás, esse trem era baratinho. Cada tempo, cada época carrega os seus desafios. E o mais importante é eu entender, eu não dependo de nada disso para cumprir o propósito de Deus. Eu só dependo da vontade do Senhor. Você nasceu onde nasceu, você passou pelo que passou, para que cumprisse um propósito. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto que nós lemos, pode colocar por gentileza, é que toda pessoa que é chamada por Deus, ela desperta um interesse, ela desperta uma atenção no céu, no inferno e na terra. Talvez você não saiba porque parece que algumas coisas são tão difíceis para você, e parece que para outras pessoas parece, não estou dizendo que são tão mais fáceis. Mas toda pessoa que é chamada, e olha, eu não estou falando só de um chamado espiritual, eu estou falando de um chamado que, quando eu digo espiritual, eu digo de um chamado em tempo integral, porque tem muitas pessoas que foram chamadas por Deus, assistindo aquele filme, Som da Liberdade. Quantos aqui assistiram? Assista aquele filme, nós vamos ver pessoas ali que elas foram usadas por Deus, elas tinham um chamado, e tem pessoas lá que não eram convertidas, mas por uma situação despertaram um chamado. Consegue entender isso, irmãos? E olha assim, eu falo para você de todo o meu coração, às vezes Deus levanta aves de rapina para poder alimentar pessoas, porque às vezes os filhos não estão disponíveis para ouvir e cumprir o chamado. Nós vamos ver que lá no caso de Elias, por 40 dias foi corvos que alimentou Elias com carne. Já contei aqui, vou contar, porque sempre tem alguém que nunca ouviu. Um pastor hoje de uma expressão no Brasil, de grande expressão no Brasil, ele conta que quando ele começou o ministério, Deus estava usando muito ele em tantas áreas, mas ele disse que estava com muita dificuldade financeira. E ele disse que um dia, no domingo pela manhã, uma mulher chegou, parou o carro na frente do prédio da igreja, e ele morava num barracão ao lado, e ela disse, olha, quem é que mora ali? E o homem disse, sou eu. Falou assim, olha, eu não sei, mas eu trouxe umas compras aqui e eu queria dar para o senhor. Ele falou, por quê? Falou assim, porque Deus falou comigo ontem, que era para mim ir no supermercado, e Ele me deu esse endereço,
e é por isso que eu vim aqui nesse endereço. Então desceu do carro aquele tanto, e a mulher estava muito mal vestida, né? Ou sem vestido quase. Então não era uma mini saia que ela estava, era uma micro saia. E ele viu que aquela mulher era uma mulher que vivia na noite, na prostituição. E ele pegou aquelas compras, levou para dentro da casa dele. E então ele, quando chegou no meio, ele começou a chorar. E ele falou: Deus, eu sirvo o Senhor, agora tem que vir uma mulher, sabe, que por meios ilícitos, de forma errada, ela, para trazer comida para mim. Ele disse que o Espírito Santo falou para ele: olha, eu tentei falar com vários servos meus, mas nenhum deles me ouviram. Então eu tive que falar com ela e ela me ouviu. E é por isso que foi ela quem trouxe. Então é muito importante nós termos esse entendimento. Tem pessoas que têm um chamado, que às vezes era para ser um chamado meu e seu. E às vezes Deus vai ter que levantar outra pessoa, às vezes que nem crente é, para poder cumprir algo que não desperta e não atrai nada no nosso coração. Mas toda pessoa que tem um chamado, ela desperta a atenção do céu, do inferno e da terra. Olha o que diz esse texto, pode colocar por gentileza. Verso 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, onde? Vimos a sua estrela no Oriente, porque vimos a sua estrela no Oriente. Vimos a sua estrela. Pode jogar aqui, eu não estou forçando teologicamente nada. Isso aponta para o céu. Isso aponta para as coisas divinas. E o texto diz assim, olha: e viemos aqui o quê? Para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se quem? Nós sabemos que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre se levantaram homens que eram uma simbologia do diabo e de demônios. E Herodes também era um desses. E o texto diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, o inferno, e com ele também toda o quê? Toda Jerusalém. Então preste bem atenção, pode colocar o próximo. Céu, inferno e terra. Toda pessoa que tem um chamado, irmãos, ela vai sofrer resistência. Algumas pessoas imaginam o seguinte: quando você tiver a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de estarmos com o Kleber, com o Josimar, e sentando com ele nós percebemos que eles enfrentam as mesmas dificuldades, talvez até maiores dos que nós enfrentamos aqui no dia a dia. Mas o pensamento qual que é? Poxa, se a pessoa está lá fazendo a obra de Deus, então ela está imune a todo ataque. Não, não está, irmãos. Porque alguém que tem um chamado, ela desperta a atenção dos céus. Há uma empolgação nos céus. Os céus se alegram, e a Bíblia fala de tantos benefícios que nós receberemos. Escute: toda pessoa que se levanta para cumprir o chamado e o propósito de Deus na sua vida, ela desperta uma atenção do céu. E essas pessoas, elas não são tratadas como todas as outras, irmãos. Eu quero que você entenda algo. No que diz respeito à salvação, não existe acepção de pessoas. Mas no que diz respeito a galardão, a Bíblia fala que nós passaremos pelo tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, segundo Paulo em Coríntios, é para que cada um receba conforme as obras que praticou em vida. E o apóstolo João vai falar em uma das suas cartas que nós temos que trabalhar para que nós recebamos o galardão completo, a plenitude do galardão de Deus para nós. Então há uma expectativa nos céus de que cada pessoa responda ao chamado de Deus na sua vida. Mas também há um levante no inferno. Há uma oposição espiritual, irmãos. Há uma resistência. E é por isso que nós temos que constantemente estar orando, quebrando resistência. Seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, seja onde for. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina para nós orarmos como? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque há um levante do inferno, para que você não comece, você não termine aquilo que começou, para que você desista. E olha aqui para mim, escute algo que eu vou te dizer. Se alguém fizer um corte e botar isso na internet, eu estou lascado. Mas olha, o diabo tem virtude. E sabe uma virtude que ele tem, irmãos? Que nós deveríamos copiar? Ele não desiste.
ele não desiste. Como é que uma pessoa que sabe qual é o veredito dele, Carla? Imagina que eu sei o que vai acontecer se eu for fazer um negócio, e mesmo sabendo que eu não vou ganhar, mesmo sabendo que não vai dar certo, mesmo sabendo, eu não desisto. O veredito dele já foi dado, irmãos, é o lago de fogo com enxofre, não tem jeito para ele. Agora você sabe por que é que ele não desiste? Porque ele quer fazer com que eu e você desista. Então, já que não tem nada para mim, então eu vou fazer com que o máximo de pessoas possível desista daquilo que Deus chamou elas para serem e fazerem. Então muitas vezes nós estamos desistindo de coisas, achando que porque é a vontade de Deus, mas talvez seja só resistência maligna ou humana. Porque o texto diz que despertou também os reis magos em toda Jerusalém. Você nunca parou para pensar por que Satanás usa tanta gente para tentar te tirar do sério? Para tentar te desmotivar? Como que o inimigo usa parente? E se não tiver cuidado, usa o marido, usa a mulher, usa o filho, usa o pai, usa a mãe. Por quê? Porque toda pessoa precisa ter a certeza nessa caminhada que ele desperta a atenção dos céus, do inferno, mas também dos homens da terra. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que não importa a sua geografia, onde Deus te colocar, você vai crescer e você vai ser honrado. Preste atenção, eu não estou falando dos lugares que você se meter, eu estou te falando que não importa a geografia, onde o Senhor te colocar, você vai crescer e você vai ser honrado. Isso aqui, Deus falou no meu coração num momento de crise muito grande, irmãos. Num momento de crise. E eu disse, Deus, se referindo lá, na época que eu comecei lá no bairro São Carlos, lá atrás, eu disse, Deus, se eu estivesse num lugar que as pessoas tivessem um entendimento mais claro quando eu falasse, esse tempo poderia ser reduzido. Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa vai levar 10 anos para entender. Poderia estar no lugar que a pessoa levasse 3 dias. Então a coisa teria uma aceleração. Eu comecei a pensar sobre essas coisas. Eu fico vendo muitas pessoas dizendo, se eu tivesse na empresa tal, se eu tivesse na cidade tal, se eu tivesse um lugar tal, lá eu cresceria. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é Deus em Goiânia, no Maranhão, em Codó do Maranhão. Deus é Deus nos Estados Unidos, na Europa, na África e em todo lugar. Algumas pessoas, quando eu comecei na festa, Samuel falava assim, o negócio lá na Bahia é diferente, lá os caras, eu falei assim, o diabo lá é mais forte que o daqui? E o Deus de lá é mais fraco do que o daqui? Porque se o diabo é o mesmo, e o Deus é o mesmo, meu amigo, não importa a geografia. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Uma menina trabalhava para a esposa de Naamã, e foi usada por Deus. José, mesmo como um prisioneiro, escravo no Egito, Deus abençoou José em tudo quanto ele colocou as mãos. Não importa se eu não tenha pedigree, não importa se eu não vim de uma família que tinha nome, não importa nada disso. O que importa é o Deus que eu sirvo. E aonde Deus nos colocar, preste atenção, o Senhor vai nos fazer crescer e vai nos honrar. Não importa onde, irmãos. Olha só o que diz o texto. Diz assim, olha: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então o que mais importa não é de onde eu venho, mas quem está comigo. Consegue entender isso? Deus muitas vezes Ele chama os homens de Deus e Ele mandava, enviava essas pessoas, e a maioria deles não sabiam para onde eles iriam, mas eles sabiam quem estava enviando, quem estava com ele. Mais importante não é saber como Deus trará o livramento, mais importante não é saber como que Deus vai fazer, mais importante é saber que Ele está conosco, e se Ele nos colocou,
se Ele nos estabeleceu, Ele vai nos abençoar e Ele vai nos honrar, seja no serviço, seja numa igreja, seja onde quer que for, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que eu não precisava temer de maneira alguma. Ele disse que Ele seria conosco. Quarta coisa que eu quero compartilhar contigo, quarta certeza, e talvez isso seja algo que nós temos muito medo, irmãos, é que Deus dará a direção certa. Uma certeza da caminhada é, mesmo que eu não saiba como que vai terminar isso, e eu confesso para vocês que a maioria das coisas que eu entro, se você me perguntar como é que vai ser desenvolvido, eu não sei. De fato eu não sei, mas eu sei quem está comigo na caminhada. Eu sei quem está comigo na caminhada. Agora, recentemente, nós começamos a construir uma quadra lá no bairro São Carlos, e não tinha recurso nenhum, irmãos. Então eu cheguei de uma viagem, os meninos me pegaram e disseram: pastor, vamos ali. Lá parecia uma casa mal assombrada. Eu vou mostrar depois as fotos para vocês aqui. Mas assim, eu estou falando de entulho. Foi dezenas de caminhão de entulho jogar no lixo. E a ideia era só limpar lá e jogar brita. Era o dinheiro que tinha, né? Só que eu não dou conta, eu não gosto de entrar nesse negócio, porque quando eu entro aí e nós começamos a mexer, fomos mexendo, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses agora ficou pronto. E ficou muito legal, ficou muito jóia, tudo feito com excelência. Uma quadra de futebol, com uma quadra de vôlei, de basquete. Vou trazer para vocês verem. Mas eu estou falando isso por quê? Porque às vezes você entra sem saber muito, mas Deus vai dar direção. Se você deseja fazer a vontade de Deus, Deus vai direcionar a sua vida. Consegue entender isso? Se tem uma coisa que eu faço é Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Aí você poderia falar: pastor, é muito melhor contratar um arquiteto, um engenheiro, ele vai e faz. Pois é, quando você tem bala, aí você faz isso. Mas no meu caso, não tinha. Mas nós servimos aquele que tem, não existe escassez nos céus, eu entendi isso. E nós concluímos, estamos quase concluindo lá, 95%. Então, Deus vai dar a direção certa. Nós só não podemos precipitar. Algum tempo atrás compartilhei com os irmãos sobre o perigo da precipitação. Quando eu não sei o que fazer, irmãos, eu não vou tomar uma decisão no escuro. Eu vou esperar uma direção de Deus, uma sinalização de Deus. Então não precipite para comprar, não precipite para vender, não precipite para casar, não precipite para terminar um casamento, não precipite para nada disso. Se você confia, ora e espera, o Senhor dá a direção certa. Sabe por que muitas vezes nós temos medo de caminhar nessa dependência? E nós queremos saber como é que vai ser o final. Por isso que muita gente corre atrás de profetisa, de profeta. Ela quer saber como é que vai acontecer. Deus não faz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu te falo, essa simples quadra é pequena, um serviço pequeno. Mas se eu soubesse como ia ser até o final, pastor André, eu não tinha entrado. Eu tinha saído fora. Muitas coisas nas nossas vidas, Deus não mostra o começo, o meio e fim. É porque senão nós desistiríamos. Olha só o que diz esse texto aqui, olha, pode colocar por gentileza. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Até que chegando, fez o quê? O Waze, GPS, Google Maps, isso aí, há 2000 anos atrás, Jesus já tinha usado. É o que o texto está dizendo, ó. A estrela foi guiando, vira à direita, congestionamento na frente. Aí quando chegou lá, disse assim: você chegou no seu destino, o menino Jesus está aí. Trouxe a direção, irmãos. Sabe, se nós somos sinceros no nosso coração, se nós queremos de fato fazer a vontade de Deus, presta atenção, eu não estou falando da vontade permissiva de Deus, não. Porque tem situações que nós forçamos tanto a barra, nós queremos tanto algo, que nós não permitimos com que a vontade soberana de Deus permaneça, prevaleça. Deus não tinha um rei para Israel, e o povo disseram: nós queremos um rei.
E ele disse: olha, vocês têm a mim. Não, mas nós queremos um rei. Ele falou: então tá bom, já que vocês querem um rei, toma o rei que vocês querem. Vontade permissiva. Mas se nós queremos fazer a vontade de Deus, o Senhor nos dará a direção exata. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Penúltima. O Deus que chama, providencia todas as coisas. O Deus que chama, providencia todas as coisas. Olha o que diz o verso 11, pode colocar, por gentileza. Depois de ouvirem o rei, partiram. Pode colocar o próximo? Não, pode voltar, volta, mais uma. Eu não coloquei o versículo, possivelmente foi erro meu. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então escute. Uma das coisas que mais dá segurança para o ser humano é a situação financeira controlada. Então, se você tem dinheiro no banco e você tem um cartãozinho, então você tem peito para encarar qualquer coisa. E fala grosso ainda. Fala grosso. Você não fala com a mesma tonalidade de voz se você tiver liso macaco. Você chega todo humildezinho. E quando você chega gritando e reivindicando o seu direito, e o cartão não passa, e você começa a baixar a bola. Começa a ficar quietinho, né? Eu contei esses dias para cá que um cara procurou confusão comigo no supermercado. O cara passou na frente, me atropelou, e eu fiquei quieto. Eu falei: não, deixa aí, às vezes Deus está querendo falar alguma coisa comigo. E na hora que o bendito foi passar, o cartão dele não passou. E eu estava atrás, aí eu falei: olha, se você não importar, eu posso passar, porque era um valor baixo, era pouca coisa. Acho que era 6 mil e pouco. Estou brincando, acho que eram uns 6, 8 reais. Não dá para fazer uma graça dessa não. Mas se eu tivesse, eu faria. Então assim, passou. Mas você vê como a pessoa ficou humilde. Ele começou a tratar a menina do caixa diferente. Ele já chegou por cima com a trava no pescoço dela. Aí quando passou o cartão, não deve ser internet, passou o cartão, foi recusado, passou o cartão, foi bloqueado. Aí ele foi murchando. Mas olha, o texto diz o seguinte, olha: o Deus que chama, Ele providencia todas as coisas. Irmãos, não há escassez nos céus. Não existe limite. O texto diz que os reis vieram e trouxeram ouro, incenso e mirra. E logo após esse acontecimento, José e Maria tiveram que pegar Jesus e fugir. E eles ficaram um bom tempo fugindo de um lugar, sabe, peregrinando, possivelmente de casa em casa. Mas provavelmente foi essa provisão aqui, sobrenatural, que sustentou José, Maria e Jesus nesse tempo de escassez. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Eu não sei, sabe, tem uma frase que é muito usada por aí: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E nós precisamos orar acreditando nisso. Sabe, mesmo na época em que a terra não produzia nada, a Bíblia diz que a terra em que o povo de Israel estava produziu, sabe, abundantemente. Mesmo em tempo de falta, mesmo em tempo de escassez, o Senhor é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero concluir com você, quero até chamar o pessoal do louvor aqui à frente, por gentileza. O último, pode colocar. Não, volta um pouquinho. Volta mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Mais um. Isso, pode passar na frente agora, vai. Não, isso pode deixar, não, volta. Aí, tá bom. Última coisa que eu quero falar com você. Isso aí foi eu que errei no PowerPoint, me perdoem, né? Provavelmente foi. A sexta convicção, certeza que nós devemos ter para a caminhada, é que nós fomos chamados para uma obra sobrenatural. Você consegue entender isso que eu estou te falando?
Às vezes nós achamos que tudo é muito natural. Sabe que tudo tem que ser ali redondinho. Mas onde a mão do homem não alcança, a mão do Senhor é estendida, irmãos. A nossa vida é uma vida sobrenatural. Igreja é algo sobrenatural, Júlio. O que é que faz um jovem, Cássia, vir 8 horas da noite num sábado participar de um culto? Com tantas opções e atrativos. O que é que faz um homem ou uma mulher abrir mão de tantas coisas para viver a fé em Jesus Cristo? Consegue entender? Não adianta dizer, o pecado é ruim. Não, o pecado ele gera morte, mas ele traz prazeres. Mesmo que sejam momentâneos, traz prazeres. O que leva, irmãos? A obra de salvação de uma pessoa é uma obra sobrenatural. Um casamento perdurar é uma obra sobrenatural. Filhos permanecerem firmes na fé é uma obra sobrenatural. O texto diz assim, olha: depois de ouvirem um rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Irmãos, você vem falar para mim, não é todo dia que uma estrela substitui o Google Maps ou o Waze e sai conduzindo você nas ruas. Isso aqui foi algo sobrenatural, algo que aqueles homens não podiam fazer. E a impossibilidade humana é possibilidade divina. Olha o que diz o próximo verso. Diz assim, olha: sendo o quê? Por divina advertência, prevenido em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes. Eu não sei quantos lembram aqui, mas tem 2 histórias que eu gosto muito. Uma é de Jacó e outra é do pastor João Márcio. A de Jacó é porque o sogro dele veio com os cunhados e ia matar ele. E o anjo aparece para ele e diz assim: rapaz, não toca em Jacó, cabra ruim. Se tu tocar em Jacó, eu vou te espocar. E ele chega lá em Jacó e diz: olha, eu só não vou te matar, porque o teu Deus é forte. Ele apareceu para mim e disse: não faz mal para esse homem. E a do pastor João Márcio foi de um problema que houve num carro, que um cara ficou com o carro dele e disse que não ia devolver. E o pastor João Márcio, aquele jeito dele, o pastor João Márcio tinha que ser era mineiro, não era nem goiano, jeitinho dele ali, tranquilo, falou: tá bom. Foi orar. E o cara teve pesadelo. Ele disse que foi um sonho, mas foi um pesadelo. E ele disse, só escutava uma voz dizendo assim, ó: devolve o carro do João. Devolve o carro do João. Devolve o carro do João. Aí ele pegou o telefone e devolveu o carro do pastor João. A nossa vida, irmãos, ela é sobrenatural. Quando nós olhamos assim, às vezes nós ficamos questionando algumas coisas, mas já existiram tantas coisas sobrenaturais nas nossas vidas, tantos livramentos sobrenaturais, que só na eternidade nós ficaremos sabendo. Olha o que diz o próximo versículo. Diz assim, olha: tendo eles partido, eis que o quê? Apareceu um anjo, irmãos. Eu já escutei muito sobre aparições de anjo. Eu nunca vi, mas a Bíblia fala do ministério dos anjos. Não vá sair daqui rezando e orando para anjo não, viu? Estou falando isso não, dá de doido não. Mas a Bíblia fala sobre o serviço dos anjos. Fala ou não fala? Lá no túmulo lá, apareceu para Maria Madalena quem? Um anjo. Quem foi que mandou o recado lá? Quem foi que levou o recado lá? Tanto para a mãe de João Batista como para a mãe de Jesus? Foi quem? Foi quem? Um anjo. Foi um anjo. Lembra quando Pedro e João estavam presos? E a igreja estava trancada orando? E de repente um anjo tira ele da cadeia. E quando Pedro bate na porta, a menina que vem abrir a porta olha e volta para os outros assim meio, e diz assim: eu vi o anjo de Pedro. Eu vi o anjo de Pedro. Você vai ver muita história sobre isso. E o autor de Hebreus, em Hebreus 1, ele diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles trabalham em favor da igreja. E aqui foi uma intervenção sobrenatural. Apareceu
um anjo do Senhor. E nós vamos ver por toda a Bíblia, quando não tem mais jeito, quando não tem, um anjo vem, coloca a mão e pega. Mas eu preciso entender isso, que nós fomos chamados para uma obra e para viver uma vida sobrenatural. E às vezes nós estamos achando que tem que ser tudo natural. Aquilo que é natural nós damos conta de fazer, mas tem hora que nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar em nome de Jesus.